Olá, vocês que querem, precisam, desejam, preferem trabalhar, discutir, conversar, pesquisar e estudar as questões da sexualidade. Bem-vindos às prévias do SINSEX, o Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, que vai acontecer aqui em São Paulo em outubro. Hoje eu tenho uma apresentação importante para vocês. E aqui vocês têm o Will Paranhos, que é uma pessoa não binária, PCD, pai da Maia, doutoranda no programa de pós-graduação em educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em estudos de gênero e diversidade na escola pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em pedagogia, pesquisadora do laboratório Afrodite e da UDSEX, da EduSex. Puxa, Will, muito obrigado por ter aceitado participar, fazer a introdução de um tema especial que você está estudando. Então, só você pode falar dessas coisas. Muito obrigado. Eu vou deixar você, então, expor de uma maneira tranquila tudo que você tem pensado aí e está dividindo, distribuindo conhecimento pelo mundo. Obrigado. Tá certo, Oswaldo, eu que agradeço pela oportunidade. Esse é um papel muito importante, não colocamos ali na minha bio, mas o meu mestrado é em Engenharia e Gestão do Conhecimento, então a gente fala muito sobre o compartilhamento de conhecimento, né? As formas de compartilhar conhecimento, e nesses espaços é que a gente consegue construir um pouquinho aí dessas relações que são tão importantes, né, para nos movimentarmos. Então, não vou me alongar muito. Hoje eu trouxe, né, pensei em trazer aqui para todos esse tema que é um pequeno recorte do meu projeto de tese, que é o Queer como Prática, Novas Perspectivas para uma Educação pelas Diferenças e Além. Esse e além eu coloquei, depois de ter falado com o Oswaldo, digo, bom, mas ele não vai ficar bravo comigo, mas achei importante colocar esse além aí entre parênteses. O Oswaldo já me apresentou, então não vou ficar aqui me apresentando novamente, né? E para começarmos a pensar um pouquinho nesse tema, a pergunta é: o que é queer? Né? É importante a gente iniciar por essa pergunta, porque atualmente as pessoas têm apresentado muitas dúvidas com relação a essa palavra, a esse termo. Justamente porque uma das novas configurações aí que a gente tem da sigla, né, do movimento LGBT, antigo movimento GLB, depois GLS, depois LGBT, e aí vamos, né? Hoje a gente tem aí siglas com até 52 caracteres. Essa é uma das mais usadas hoje, que é o LGBTQIAP+. E aí temos o que, né? E o que é esse que? O que, então, ele vem de queer. As pessoas, por verem o que aí, no meio da sigla, elas entendem que vai estar se tratando de mais uma expressão das orientações sexuais, das sexualidades, das identidades de gênero. Tanto que essa pesquisa eu fiz aqui no meu computador, ao a gente colocar no buscador, no Google, a palavra queer e pegar por imagens, né? Aparecem muitas imagens que nos remetem a essa categoria de análise das diferenças, que é a categoria das sexualidades ou dos gêneros. Porém, o queer ele é muito mais amplo e profundo do que isso, e para tanto, então, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história do queer, que não é tão conhecida assim, né? O queer ele refere-se a uma variação do latim torquere, que significa torcer. É torcer dentro dessa imagem aí, faz alusão a essa imagem que nós estamos vendo na foto, da torção realmente. A sua primeira aparição vai ocorrer na literatura, vai ocorrer na língua anglico-escocesa, o Scots, referindo a sujeitos pervertidos. E essa perversão, a gente está falando de uma perversão em todos os sentidos, não só na perversão sexual, que é aquela com que a gente está mais familiarizado, né? Mas uma perversão em um conceito mais amplo. Também temos, estou vendo aqui que sempre eu acabo esquecendo que aqui no StreamYard essas apresentações perdem algumas animações, talvez atrapalhe, mas não tem problema.
tá? Ali atrás, né, que era para aparecer só a figura do fundo, é a Rua da Amargura. Essa rua ela existe no município de Alcântara, no Maranhão. E por que eu coloquei essa imagem? Porque tem uma expressão, um ditado em inglês que diz to be in the queer street, que em tradução seria esse estar na Rua da Amargura, né? O queer ele vai estar vinculado, então, primeiramente, enquanto termo, né, específico, ao movimento homossexual nos Estados Unidos. Então, vai estar se vinculando queer à homossexualidade. Tá? É muito importante nós termos essa primeira vinculação. E frisar aqui a homossexualidade masculina, especificamente, certo? Aí. E aí, hoje, nós vamos ter, então, a tradução de queer, depois de muitas transformações, né, porque a língua é viva, do queer referindo-se a estranho. Tá? Contextualmente, a gente volta aí às décadas de 60 e 80, nos Estados Unidos, quando nós vamos observar um movimento, uma luta entre, de um lado, pessoas conservadoras e, de outro, pessoas aí do movimento progressista, culminando, inclusive, na eleição do presidente Ronald Reagan nos anos de 1980 até 89. Esse movimento ficou conhecido como Batalha Cultural e fazia referência a uma insurgência de vários movimentos, contra conservadores. Aqui eu trago nas imagens, voltando, eu digo que é de 60 a 80, porque aí a gente tem imagens de 28 de junho de 1969, quando acontece a revolta de Stonewall. A famosa revolta de Stonewall, que tem ligação hoje com a realização aí das paradas da diversidade e de todo o movimento no mundo inteiro. E com isso, com todos esses movimentos, com a junção, é que a gente percebe o nascimento do queer enquanto um movimento social. Nascendo com o objetivo de desestruturar as normalizações, contrapor as normatizações, subverter o sistema hegemônico opressor e transpor as binarizações. É muito importante, né, que nós tenhamos isso bastante fixo, para que depois a gente possa produzir aí um outro entendimento a respeito desse queer. E aí a gente pode voltar, com base no nascimento desse movimento, aquele ditado, in the queer street, e podemos pensar que esse ditado, essa frase está fazendo referência a habitar um deslugar, um lugar onde você não tem como existir, né? Essa queer street, essa rua queer, essa rua da estranheza. Das ruas para a universidade. Então, as pessoas que compunham naquela época esses movimentos migram para as universidades e elas começam a questionar o que nós já tínhamos estruturado, que eram os estudos gays, os estudos das sexualidades e os estudos de gênero, afirmando que esses campos eles estariam se articulando de maneira bastante assimilacionista, né? Ou seja, havia um processo de normalização e de normatização. Atenção, são duas palavras que as pessoas usam como sinônimas, elas são próximas, mas elas se referem a questões diferentes, né? Normalização ao tornar normal e normatização à norma, estabelecer uma norma, né? Aqui, perdão, aconteceu o que eu disse, acabou perdendo ali a animação, e aí tem uma frase que está coberta, mas não tem problema. Quando a gente fala de universidade, nós vamos ter nos textos, né, como a primeira aparição do termo queer dentro do contexto acadêmico, como sendo de uma palestra de Teresa de Lauretis na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, no ano de 1990. Essa é a primeira, ao consenso de que o queer vai aparecer academicamente, teoricamente falando, neste ano, nesta palestra. Porém, em 1987, essa pessoa que está aí na tela, que é Glória Anzaldúa, vai escrever o seu texto Borderlands La Fronteira, de New Mestiça. É o texto mais famoso, acredito eu, da Glória, onde ela, todo o trecho, né,
mas eu grifei ali, tá, em itálico, na cor um pouquinho mais forte. Vou ler só o início. Como mestiça eu não tenho país, minha terra natal me despejou. No entanto, todos os países são meus porque eu sou irmã ou amante, em potencial de todas as mulheres. Como uma lésbica, não tenho raça, meu próprio povo me rejeita. Mas sou de todas as raças porque a queer em mim existe em todas as raças. E aí ela continua. Esse pensamento da Glória, ele vai trazer o queer que eu quero trazer nessa fala, né? Nesse começo, porque nós temos muita coisa para falar sobre. Estou aqui correndo no tempo para cumprir com os minutos aí que me foram passados, mas eu estou tensionando e trazendo ele um pouco para a discussão que de fato eu quero propor aqui hoje. Então, apesar de localizarmos o nascimento do queer enquanto queer nos Estados Unidos, né, isso também é um consenso, nós podemos pensar que talvez o queer exista muito antes do que imaginamos e em muitos outros lugares. E aqui eu trago alguns exemplos. Eu tinha colocado aqui o vídeo, novamente por conta da plataforma não vai dar para passar, mas acho que todas as pessoas, ou a maioria, conhecem esse vídeo, né? Ney Matogrosso, que no ano de 1981, no Fantástico, canta a música Homem com H. E nessa música, Ney Matogrosso vai dizer assim: nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino eu sou homem, menino eu sou homem. Como sou? Olha só, Ney Matogrosso, 1981, Fantástico Horário Nobre na TV. Aparece com seu rebolado, com a sua voz, que muitas vezes é ligada a uma feminilidade, a uma voz afeminada, todo maquiado, com roupas extremamente extravagantes, dizendo: eu sou homem, eu sou homem. Ele está, nesse momento, contrapondo as normas hegemônicas. Ele está, por meio da arte, mostrando que dizer eu sou homem, eu sou mulher, é algo que pode ser desconstruído. Porque nós temos vários, e depois a gente vai entrar, vários modelos, várias histórias, culturas no mundo que não abordam a questão especificamente que estou falando de gêneros e sexualidades por meio desse viés normativo. Tenho mais alguns exemplos aqui que trago dessas pessoas que são Chica Manicongo, essa de amarelo, que viveu de 1591 até, não sabe-se a data da sua morte, e a Yaya Maraquinhas, não achei uma foto dela, mas que viveu no século XIX, em Salvador, Madame Satã, que viveu de 1900 a 1976 no Rio de Janeiro, e Cintura Fina e Tomba Homem, que viveram ali nas décadas de 20 e 30 na cidade de Belo Horizonte. Todas figuras que contrapunham a norma. E percebe-se que tem um entrelaçamento, e isso é uma proposta do queer, né? Tem-se essa ligação do queer enquanto sexualidade, de novo, a sigla LGBTQIAP+, porém, o queer, de fato, voltando ali na citação da Glória Anzaldúa, e aqui nessas figuras, o queer ele tem entrelaçamentos que não se separam de raça, de classe, de idade, de geração, de corpo, né? Seja na perspectiva da deficiência ou não, certo? Aqui mais alguns exemplos que são trazidos, que eu falei antes dos povos, né? A gente vai ter, saindo desse norte global, a gente vai encontrar as experiências do norte global que iniciamos. Antes já falei aqui de questões mais ligadas ao Brasil, mas vamos pegar o sul global, né? A gente vai ter as experiências das tribos Khoisan, na África do Sul, mais à esquerda, dos indígenas americanos Bardache e das rígidas indianas, né? Todos exemplos de sociedades que se arquitetavam destoando completamente das normatizações cis-heterossexuais. Além disso, voltando para o Brasil, a gente vai ter os nossos povos indígenas, que, para quem não sabe, tive uma experiência pessoal comigo durante um artigo que estava pesquisando, achando que entendia de interseccionalidade, e perguntei para uma pessoa indígena: tá, mas você se reconhece, você se autodefine como? Aí ela olhou para mim e disse assim: como o quê? Se você se define como o quê? Como uma pessoa
homossexual, bissexual, ela olhou para mim e disse, olha, essa coisa, foi a palavra que ela usou, essa coisa é coisa do homem branco. Isso foi inventado pelo homem branco. Nós, na nossa cultura, não temos essas definições. Mas se você quer que eu me defina dentro daquilo que você, na sua cultura, entende, então eu sou, e aí ela se definiu. Né? Isso, então, me faz, por uma decisão política, pegar o queer, torcê-lo e transformá-lo em queer, abrasileirá-lo. Não é necessário, mas muitas pessoas autoras discutem isso. Né? Esse queer, que então eu começo a entender que ele existe em vários lugares, vários espaços, culturas. Esse queer que é um movimento constante e que depende de um contexto sociopolítico. Se nos Estados Unidos eu penso num queer que propõe um desvio às normas da identidade, muitas pessoas vão vincular sim o queer a isso, né? No Brasil eu vou entender que eu necessito de uma pauta identitária ainda por uma questão política, e nem por isso o queer deixa de existir. E por que nós devemos pensar no queer como prática? Trago aqui hoje, né, mais próximo que temos algumas notícias, como a do governador Jorginho Melo, que em Santa Catarina institui o Escola Sem Partido, do projeto de lei que está tramitando na Câmara, que proíbe a linguagem neutra na educação básica, por mais que tenhamos um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, da fala do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, fala extremamente racista e xenofóbica, do crescimento desses movimentos, o mais conhecido, Red Pill, que são de grupos masculinos que têm falas e se expressam de maneira extremamente sexista, do influencer que declara que ele não ficaria com menina gorda porque ele se preza e porque ele se cuida, do projeto de lei do Estatuto do Nascituro que está tramitando, ou então das 180 pessoas que foram resgatadas em situação de trabalho escravo nas vinícolas de Bento Gonçalves. Lembrando, o queer, ele luta contra as opressões. De um lado, nós temos esse movimento conservador, essa continuidade. E de outro, nós temos a ampliação de pautas pela diversidade. Aqui as imagens elas iam se sobrepondo, mas eu peguei em vários sites, não coloquei aqui referências, justamente para prezar pelo anonimato, mas vários sites falando, diversidade, precisamos da diversidade, a diversidade isso, todos somos iguais. Espera aí, o que esses movimentos têm em comum? Né? Eles vêm trazer, e essa é o foco da minha tese, mas a teoria, o movimento queer dos braços, eles vêm trazer essa questão do universalismo, do somos todos iguais, né? Aqui não existem diferenças e apagam as diferenças que nos constituem. E por fora nós temos um novo movimento extremamente assimilacionista. Isso já vem há tempo, se a gente for pegar o Brasil, né? A busca dos direitos pela adoção, o casamento gay, né? Nada contra. Mas nós temos esse movimento que se parece muito àquele movimento lá de trás dos Estados Unidos, onde naquela batalha cultural a gente vê surgir a figura do bom gay. Quem que era o bom gay? Era aquele gay que, mesmo sendo gay, ele cumpria com as normas, né? Ou seja, ele era uma pessoa boa. Ele é gay, mas ele é tão bom. Quem nunca ouviu isso, né? Esse assimilacionismo ele é perigoso por conta disso. Por isso que ele tem que ser melhor trabalhado, discutido, pensado, certo? E aqui a gente volta ao objetivo do queer, então, diante de tudo isso, que é de desestruturar essas normalizações, contrapor as normalizações, subverter o sistema hegemônico opressor, transpor as binarizações, e eu acrescento, movimentar, desdisciplinar, desestabilizar, desnaturalizar, deslocar. Porém, em momento nenhum, que eu estava falando anteriormente com a questão do assimilacionismo, o queer tende a ser contrário, mas sim ele se coloca num exercício contraproducente, para que nós podemos pensar em formas e possibilidades além daquelas já conhecidas e normatizadas. Nós temos, e esse é um exercício acadêmico, que pensar numa teoria, né, e por isso que eu trago a questão prática, que ela se distancie da teoria pela teoria. Muitas pessoas gostam dessa teoria pela teoria, porém, nós temos que pensar nessa teoria que acessa
o dia a dia, nessa baixa academia que tem a possibilidade de reestruturar, de auxiliar nessa reestruturação do tecido social. O queer, ele é teórico, né? Mas é também, e muito antes, movimento e ativismo. A gente teve essa distinção, a gente tem essa distinção, mas o que é o queer? Ele não é uma teoria, mas ele nasce como um movimento. O queer é movimento e teoria, e ele propõe essa articulação constante. Isso é uma das características mais marcantes do movimento queer. E aqui as considerações para não finalizar, né? O queer ele vai muito além das ciências sociais, da antropologia, da educação, das ciências humanas, e por isso que eu decidi colocar no título dessa fala, né, novas perspectivas para uma educação pelas diferenças e além, porque nós podemos tensionar, torcer o queer e fazer leituras com base no queer em qualquer campo do conhecimento. Ele vai se referir a uma prática que ela é interseccional, e eu crio isso, eu proponho isso na minha tese, são essas leituras que eu proponho, contracolonial e transdisciplinar, né? Pensar agir queer nos possibilita olhar além da norma, daquilo que está posto. Nos faz questionar, problematizar, torcer, estranhar tudo aquilo que tende a impedir a fluidez e a potência das vidas e dos saberes. Por isso que eu decidi pegar essa imagem que eu achei tão bonita, dessas tintas, que elas estão se misturando, se entrelaçando, que elas estão mantendo ainda a sua cor original, mas que elas se permitem. Elas se permitem e nesse permitir, nessa fluidez, elas vão criando várias e várias e várias e várias outras imagens. Se a gente derramar um pouco de tinta em cima de uma outra cor, né, e deixar aquilo escorrer, nós vamos ter várias imagens diferentes, se a gente fotografar esse movimento, essa fuga, né, que as tintas vão produzir. Aqui eu trago algumas das referências, estourei um pouquinho no tempo que me foi passado, mas é isso. Minha gratidão a todos, todas e todos que estiveram aqui compartilhando nesse momento comigo e conosco. Muito obrigado, Will. Foi algo muito interessante a forma que você usou para trazer o assunto. E eu acho que isso vai ajudar muita gente a poder pensar melhor sobre essas coisas e não descompreender a partir de uma tentativa de defender-se de um discurso diferente. Mas gostei, mesmo. E bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa discussão toda, porque se nós não pudermos debater, e você usou um argumento muito especial, marcou bem, nós sempre queremos ter teorias, mas a teoria pela teoria ela é destrutiva. Ela tem que visar uma prática, ela tem que visar o chegar às pessoas, à rua, aos relacionamentos. Então, muito obrigado por estar participando aqui. Espero que a gente possa contar com você nos novos projetos, nos desenvolvimentos e continuarmos a discutir essas coisas. Com certeza, obrigado. Contem comigo. Continuem assistindo às prévias do Sinsex e se preparem para o Sinsex. Temos muitas coisas boas para fazer aí. Até mais.